Eu acredito, assim, ó, eu acredito fielmente que o Irã tem instalações nucleares que nós nem sabemos aonde estão, ok? Eu acredito que o Irã ainda tenha instalações que não foram alcançadas. E aí, obviamente, ele joga lá um bando de cientistas, porque Israel eliminou os mais importantes e os que estavam na cadeia de comando mais alta, mas ainda existem um séquito, ou septo, acho que é secto, né? De cientistas, me corrija se eu estiver errado aí, nessa palavra, que tem envolvimento com o programa nuclear. É secto. Tá, muito bem, obrigado. Um séquito de cientistas que ainda podem desenvolver, continuar desenvolvendo o programa. Ok? O que vai fazer a diferença? É o dinheiro. Se os americanos baixarem as sanções com o regime lá no poder, nós vamos ter, em meses, 1 ano, 2 anos, o mesmo problema. Que leve 10 anos, nós vamos ter o mesmo problema. Mas eu acredito que o máximo para o Irã voltar a dar problema é no final do mandato de Donald Trump. Seria o período máximo aí para ele, onde ele conseguiria se segurar, de não demonstrar que está movimentando forças para destruir Israel. É até o fim do mandato. Se o Ayatollah continuar no poder, é até o fim do mandato de Trump, depois eles voltam com tudo. Perguntaram ao Trump se os americanos vão atacar o Irã se o Irã retomar o seu programa nuclear. E ele respondeu rapidamente, claro que sim. Ok? Mas ele também observou, o cessar-fogo entre o Irã e Israel está indo bem. Acho que terei um bom relacionamento com os iranianos. Segundo o presidente, a última coisa que o Irã quer é enriquecer. Eles querem se recuperar. Bom, ao contrário do que afirma Trump, óbvio que ele tem muito mais informações do que nós temos, mas o Irã fez ontem, o dia todo, declarações, não foi apenas um membro do alto escalão iraniano, foram vários, de que o Irã vai voltar a enriquecer urânio. O Irã vai reativar o seu programa nuclear. E aí, agora surge todo um calhamaço de desinformação, que é a guerra de informações. Essa não terminou. O que terminou foram os ataques israelenses ao Irã. Tem um cessar-fogo no ar. A guerra também não foi declarada como finalizada, ok? A guerra continua. E a guerra de informações, essa nunca parou. Inclusive, o Irã tentou atacar os Estados Unidos e acabou frustrado, não conseguiu. E como foi esse ataque? Foi um ataque cibernético, onde ele tentou invadir empresas e sistemas bancários dos Estados Unidos. Ok? Então, Trump hoje faz essa declaração, deixa claro que se o Irã voltar a enriquecer urânio, os americanos vão atacar novamente. E aí, quando você fala os americanos, tem lá Israel, que seria aí a ponta da lança dos Estados Unidos no Oriente Médio. Netanyahu também corroborou com a mesma informação. Se o Irã continuar enriquecendo urânio, continuar desenvolvendo seu programa nuclear, nós vamos atacar. Então, pessoal, já de antemão, nós estamos tendo uma pausa, ok? Ontem também, Trump se inscreveu, se é que podemos chamar assim, para como um candidato a ganhar o Prêmio Nobel da Paz por ter selado um acordo entre Israel e o Irã. Mas é um acordo onde não houve nenhuma assinatura de nenhum dos lados, nenhum comprometimento de nenhum dos lados público, né? Israel está dizendo, se o Irã voltar a enriquecer, nós vamos atacar. O Irã está dizendo que vai voltar a enriquecer. E Trump é candidato ao Prêmio Nobel da Paz. Então, muitos estão fazendo a leitura, não é a minha, mas muitos fazem a leitura. Trump fez a guerra, parou a guerra e agora é candidato ao Prêmio Nobel. Ele tem essa fixação por ganhar um prêmio Nobel. Assim como Barack Obama ganhou um Prêmio Nobel da Paz, o Trump também quer levar esse prêmio que para muitos
significa muita coisa, principalmente para o Trump. Para nós, pode não significar absolutamente nada, mas Trump tem esse desejo de levar o prêmio Nobel para casa, ok? Então, nós começamos com essa declaração de Trump e sempre vamos lembrar do que aconteceu antes da guerra. Por quê? Lembrando, nós podemos agora entender os passos para uma guerra, os passos para um ataque. Acabou o ataque. Eles chegaram num acordo, o Irã não aguentou a pressão e pediu, pelo amor de Deus, pare. Embora ele vá na televisão e diga, não, nós ganhamos, não fomos nós que começamos a guerra. Ontem o ministro das Relações Exteriores disse o seguinte, não foi o Irã que começou a guerra, mas foi o Irã que terminou. No sentido de, e daí ele não mente, no sentido de pedir arrego. Foram pedir arrego para os europeus, foram pedir arrego para os países do Golfo, porque eles iam realmente, Israel ia fazer um estrago e derrubar o regime se continuassem os ataques como estavam acontecendo. Já vamos falar sobre o regime também, ok? Então, tem toda essa desinformação, gente, que é a guerra de informação. Essa não acabou, essa continua na mesma velocidade. O Trump fala uma coisa, Netanyahu fala outra, o Irã fala outra. Então, Trump diz, nós acabamos, nós dizimamos, Netanyahu concorda, acabou o programa nuclear do Irã, ele não é uma ameaça imediata, mas o Irã diz o seguinte, nós temos ainda o urânio, nós temos os 400 quilos, eles foram movidos antes de começar a guerra, eles estão em lugar seguro. Outro oficial iraniano vem e diz, nós vamos retomar o enriquecimento de urânio, vamos reconstruir o nosso programa nuclear, vamos reativar o que envolve o nosso programa nuclear, nós temos o conhecimento e a capacidade, isso é verdade, ok? O que pode ser mentira é a capacidade de reativação rápida, porque o estrago foi grande, estão confirmando os relatórios, pode ser propaganda iraniana para o público interno, porque ele controla o público interno com o medo, ok? Por que é tão importante para o Irã insistir num programa nuclear? Porque ele consegue dominar as massas lá dentro do Irã. A oposição, ó, não vem que nós somos poderosos, não vem que nós vamos destruir vocês, não vem que nós temos um programa nuclear, não vem que nós... Entendeu? Então, tem essa guerra de informação. E aí nós estamos lutando ela aqui todo dia com o teu apoio, com a tua participação. Antes de girar a notícia, né, de Trump, que prometeu e ameaçou novamente, e aí nós lembramos, tudo começa com ameaça. Tudo começa com uma ameaça e não demorou 6 meses, os americanos foram lá e explodiram o Irã. E hoje, novamente, recomeçaram as ameaças, ok? Igual e simplesmente igual, a mesma coisa. E aí é que é legal você acompanhar, você que gosta de geopolítica, de saber o que está acontecendo no mundo, você vai aprendendo a fazer a leitura do que está acontecendo e aí você já começa a acertar as previsões. Olha, vai ter guerra com o Irã, você vai dizer, olha... Pelas leituras que nós estamos fazendo, vai ter guerra com o Irã de novo. Podemos errar, podemos acertar, mas você consegue ir fazendo determinadas previsões, porque tudo é um padrão, gente. Tudo é um padrão. O comportamento humano, ele tem um padrão. E você vai fazendo determinadas leituras. E aí nós estamos, inclusive, fazendo uma enquete, pessoal. A enquete é, você, na tua opinião, o Irã vai reativar o programa nuclear novamente? Por enquanto, com mais de 1.000 votos, 86% do nosso público acreditam que sim, o Irã vai reativar o seu programa nuclear. E 14% acreditam que não. E é interessante, a leitura que vocês estão fazendo é a mesma leitura que eu também faço. Eu acredito que o Irã vai reativar o seu programa nuclear novamente, porque não é o Irã por si só. Não são os prédios que foram atacados, ok? Não são as instalações nucleares que foram destruídas. Se você tem um prédio, ele pode ser destruído, ele pode ser reconstruído, ok? Não são os guardinhas lá da Guarda Revolucionária que foram eliminados, nem a alta cadeia de comando que foi eliminada já em 10 minutos de guerra.
Tudo isso enfraquece muito um gigante, ok? Mas o principal ainda ficou lá. Na minha opinião, o principal ainda está lá, que são as mentes diabólicas dos ayatolás, ok? As mentes que sustentam a revolução islâmica lá dentro do Irã. Elas ainda estão lá. E o líder principal ainda está lá. Líder forma líderes. Dizem, ventilam que o filho do Khamenei teria sido eliminado. Ele não apareceu mais, por enquanto, está com medo porque os agentes do Mossad ainda estão lá dentro. Então, dizem que ele teria sido eliminado sem confirmação. Só que ele já tem um terceiro, que seria o neto do Khomeini. Nós temos o Khamenei, atual ayatolá. Khomeini foi o primeiro ayatolá, o líder da revolução. E aí teria o neto desse Khomeini, que lá dentro do Irã ele é considerado um reformista. Mas aqui fora ele deseja o extermínio do Estado de Israel. O Irã estima-se que ele tinha um estoque de 2 a 3 mil. Tem fontes que dizem 2 mil mísseis balísticos, inclusive com capacidade de transportar uma ogiva nuclear, e outros dizem que era até 3 mil. Israel definiu ali uma linha de 2 mil mísseis. O Irã teria agora, no fim dessa briga, dessa guerra, fim não, né? Agora tem uma trégua. Menos de 1.000, ok? Cerca de 50% das capacidades de lançar esses menos de 1.000 mísseis foram destruídas. Então, o Irã está, inclusive, com dificuldades para poder lançar esses mísseis, dados os estragos. É inegável que o Irã levou uma surra. Quem saiu vencedor dessa briga foi Israel. Sem sombra de dúvidas, o Irã perdeu muita coisa. E, principalmente, o Irã perdeu, por enquanto, isso pode voltar rapidamente, o Irã perdeu a capacidade de financiamento do terror. Só que em alguns meses isso pode ser revertido. Na semana que vem o Trump anunciou que vai se encontrar com eles. Tá? Trump disse, vão me encontrar com os iranianos. Eu acredito que nem precise um acordo. Deixa eu ver se eu pego esse relatório para trazer para vocês. Trump foi taxativo. Eu acredito que nem precisa mais de acordo, porque eles não têm mais programa nuclear. Então, mas se nós exigirmos, eu vou exigir isso deles. Se acharem necessário, eu vou exigir isso deles. Que eles forneçam lá para nós um documento, um acordo e tudo. Só que isso não vale nada para eles, para os iranianos, dar documento. Mas por que eu digo que eles podem voltar com tudo isso rapidamente? Ora, acabou a briga. Acabou a guerra. Os ataques. Ok? Israel cessou os ataques contra o Irã através desse acordo de cessar-fogo. Nada foi assinado. Assim como com os Houthis. Nada foi assinado. É tudo de boca. Você vai parar daí? Não, se você parar daqui, eu paro. Se você parar daí, eu paro. Não, mas você vai parar antes? Não, se você parar antes, eu paro. Aí, assim foi. De boca. No fio do bigode. Ok? Não há acordo, não há documento, não há... Embora a ONU também não sirva para nada, né? Porque a ONU poderia ter impedido isso, se ela controlasse o Irã. Mas a ONU não serve para nada. Se você concorda comigo que a ONU não serve para mais nada para impedir guerras, digita aí, digita a opção 1. Se você acha que a ONU serve muito e ela pode fazer a diferença, digita a opção 2. Só para eu entender como você pensa. Aconteceu exatamente do jeito que o Ayatollah queria. Foi a primeira escolha dele, porque chegou a um ponto assim, ó, Ayatollah, você vai ter que escolher qual caminho nós vamos tomar. Ou nós fazemos um acordo com os Estados Unidos e paramos de enriquecer urânio, e aí nós podemos fazer esse acordo até terminar o mandato de Trump, ou nós entramos em guerra, ok? Qual é a primeira escolha que o Ayatollah fez? A guerra. Ele preferia ser atacado. E assim foi. Aconteceu o que ele queria. Porque se ele sobreviver e o regime continuar em pé, eles vão retornar, vão reconstruir tudo e podem, inclusive,
ficarem mais fortes do que estavam. Pode demorar? Pode demorar. Mas hoje, com esse globalismo econômico, não demora tanto. Por quê? O Irã tem petróleo. As capacidades do Irã de extrair petróleo não foram destruídas, ok? Vamos lembrar isso? As capacidades do Irã de explorar a sua economia, que é baseada na exploração de petróleo e gás, não foram atingidas. Os Estados Unidos fizeram um acordo com a China que permite a China continuar comprando petróleo dos iranianos. E todo o terror iraniano é financiado com a venda de petróleo, com o tráfico de armas, de drogas e por aí vai. Mas a principal fonte de riqueza dos ayatolás, e são muito ricos, é a venda de petróleo, e essa não foi atingida. Essa continua lá. Agora que tudo vai aparentemente voltar ao normal, eles vão vender petróleo a rodo, e eu acredito que os americanos vão baixar algumas sanções contra o Irã. Eu tenho essa crença e quero estar errado. Quero chegar aqui para vocês e falar, olha, eu vou corrigir o que eu falei, os americanos não vão tirar as sanções contra o Irã, e o Irã agora está, inclusive, sendo mais sancionado ainda. Eu acredito que Trump já está cantando uma bola, porém, ele gosta de criar cortinas de fumaça, de que vão sentar com os iranianos e vão negociar com eles, e a vida vai voltar à normalidade e o Irã vai se tornar próspero. É a fala de Donald Trump. Netanyahu. Aí é o seguinte, Netanyahu também colocou o pau na mesa hoje e disse o seguinte: se o Irã retomar o projeto nuclear, agiremos com firmeza novamente. O pau vai comer. Após a entrada em vigor do cessar-fogo, o primeiro-ministro Netanyahu fez uma declaração ao público ontem à noite, na qual falou sobre o acordo mediado pelo presidente Trump sobre atingir os objetivos da guerra e o fim da operação. O primeiro-ministro falou esta noite sobre os motivos que levaram à guerra. Esta vitória permanecerá por gerações, disse ele. Removemos ameaças existenciais apontadas para Israel. Se não tivéssemos agido agora, o Estado de Israel teria enfrentado o perigo de aniquilação. Mas isso não aconteceu porque o nosso rugido abalou Teherã, o rugido do leão em ascensão. Nossas fontes dizem que, com astúcia, vocês travarão a guerra, travarão a guerra. O espetacular golpe inicial da operação será estudado por todos os exércitos do mundo. Isso é verdade. De uma só vez, eliminamos todo o alto comando do regime e os cientistas mais experientes. Destruímos várias das principais instalações nucleares do Irã, nosso inimigo. O presidente Trump pediu nossa ajuda e atacou as instalações em Fordo. Vocês provavelmente se lembram de como, 7 anos atrás, trouxemos os documentos das instalações nucleares iranianas e chocamos o mundo. Nesta operação, completamos a missão e destruímos todo o arquivo. Prometi a vocês que o Irã não teria armas nucleares e desmantelamos o projeto. Se alguém no Irã tentar reativar este projeto, agiremos resolutamente para impedir qualquer tentativa. Repito, o Irã não terá armas nucleares. Apita Netanyahu de Israel, né, afirmando. Trump reafirmou: o Irã não terá armas nucleares, e lá no Irã nós teremos armas nucleares. Nós vamos reativar o nosso programa nuclear. Pode ser só propaganda? Bom, se tratando do Irã, nunca é só propaganda. Com a mesma força, destruímos a indústria de mísseis do Irã e dezenas de fábricas que produziam mísseis e lançadores direcionados a Israel. A intenção maliciosa do Irã de ameaçar Israel com dezenas de milhares de mísseis balísticos em poucos anos também foi removida. Em relação ao regime iraniano, esse é um grande problema. Desferimos golpes devastadores. Eliminamos agentes, quartéis generais, bases, danificamos símbolos de poder e no início desta manhã, ontem, horas antes do cessar-fogo, desferimos ao regime dos ayatolás o golpe mais duro da sua história.
Agradeço ao presidente Trump a adesão dos Estados Unidos à campanha na defesa e especialmente no ataque. É um movimento histórico. Devo dizer a vocês, Israel nunca teve um amigo verdadeiro no mundo como o presidente Trump. E agradeço a ele diretamente. Isso é verdade, gente. Trump superou todas as expectativas no apoio a Israel em relação ao Irã. Ok? E está sendo, por enquanto, na faixa de Gaza. Se você concorda que Trump realmente fez a diferença na guerra com o Irã, eu quero fazer uma pesquisa online. Vamos fazer uma pesquisa online? Muita gente dizia aqui que o Trump tinha traído Israel. Aqui no chat. Trump tinha traído Israel, não apoiava mais, estava brigado com os Estados Unidos. Então, se você acha que Trump é mesmo um grande amigo de Israel, e ele dá sinais, ele prova que é, coloca a bandeirinha de Israel aí, dos Estados Unidos, as duas bandeirinhas. Coloca aí. Coloca no chat. Vamos fazer uma pesquisa. Vamos ver o que você pensa sobre isso. Se você concorda comigo ou se eu tô ficando maluco e Netanyahu tá ficando doido. Então tá aí. Netanyahu disse o seguinte, e aí o ministro das finanças de Israel, ele vem corroborando na televisão, porque tudo tá interligado. Ok? O governo tá coeso. Os americanos... Os israelenses, leia-se Trump e Netanyahu e sua equipe, estão muito alinhados. Olha só, o ministro das Finanças, Bezalel, afirma que Israel conseguiu erradicar o crescimento cancerígeno do terror iraniano, que ameaçava na forma de projetos nucleares e de mísseis do Irã, mas enfatizou que a campanha política e econômica apenas começou. Segundo ele, não deve haver acordo entre os Estados Unidos e o Irã. Devemos trabalhar duro para derrubar o regime e devemos fazê-lo. É o que eu falava agora, pessoal. Se os americanos agora vão lá e fazem um acordo com o Irã e tiram as sanções, o regime iraniano, em meses, não é anos, em meses, terá novamente a mesma capacidade que tinha antes desse ataque. Não no sentido nuclear, de ter lá todas as instalações construídas. Sabe por que eu acredito nessa opção também? Em entrevista ao noticiário, o ministro disse exatamente isso. Ele abordou as conquistas militares de Israel contra o Irã e a atual situação política. O Estado de Israel conseguiu erradicar o regime. Ele também abordou a cooperação com os Estados Unidos, observando que o presidente Trump apoiou Israel desde o sinal verde. No entanto, ele esclareceu que atualmente não há acordo com o Irã e não há nada que nos limite. Isso também é um ponto importante. Não existe um tratado internacional com o Irã. Então, tanto o Irã quanto Israel podem entrar em confronto e não existirá maiores implicações internacionais, porque não há um acordo assinado, mediado por países. Inclusive nem entre os Estados Unidos e o Irã. E Trump disse lá na primeira fala dele, eu acredito que nem seja preciso que haja. Ele já não representa mais o risco que representava. Aí, contrariando Trump, lógico, ele sabe muito mais do que eu, muito mais do que você, ok? Porque nós formamos senso crítico a partir das informações que nós temos. Então, Trump com certeza sabe muito mais do que nós. Ele tem informação na mão, ok? Então, a gente tem que dar um voto de confiança. Óbvio que não ser aquele torcedor cego. Isso é um problema. Deu certo. Isso é um problema. Quando você é um torcedor cego, aí o cara te decepciona e você fica desesperado, desestabilizado, descrente, porque você confiava cegamente. Eu acho que sim, dar voto de confiança é uma coisa. Acreditar absolutamente em tudo é outra. Trump, ele não é, ele é o melhor amigo de Israel hoje, ele é, e é verdade, ok? Mas ele também não é a Madre Teresa de Calcutá, inclusive dizem que ela era meia brava, né? Mas ele não é, quem que Trump poderia ser assim para ser um santo? Ele não é aquele cara que vai se colocar na frente do tiro para proteger Israel, tá? Não é, tá bom?
ele é um cara pragmático, que tem acordos, que ama Israel. Sem dúvida, ele ama Israel. Ninguém faria isso também só gratuitamente. Mas não é bem por aí, gente. Vamos ver aqui a Rosana. Na minha opinião, esse cessar-fogo é a oportunidade para o Irã se aliar com terroristas e organizar e se armarem para atacarem novamente Israel. Eu também penso que essa pode ser essa oportunidade, é um tempo. Só que tem um outro detalhe, gente. Nós sempre temos que estar abertos para as outras possibilidades, que é acontecer no Irã o que aconteceu na Síria. Enfraqueceu o regime dos ayatolás. Isso é inegável. Eles estão enfraquecidos. Porém, tudo pode mudar se os americanos fizerem um acordo com eles. Se os americanos ignorarem eles, manterem as sanções, sufocarem, eles podem cair. Assim como aconteceu com Bashar al-Assad. Porque a coisa está fervendo lá dentro. Existe a oposição. Agora, se eles receberem dinheiro com petróleo, eles vão se rearmar, sem dúvida. Trump revelou Israel, confirmou e o Irã admitiu. Fordo está fora. Existiu uma discussão, e ainda existe, sobre o tamanho da destruição americana dessas instalações nucleares. Ok? E aí é o seguinte. Trump fez uma declaração, né, sobre os resultados do ataque americano à instalação nuclear de Fordo, no Irã. Uma declaração em comum divulgada pela Casa Branca, Reporters, em nome da Comissão de Energia Atômica e de Israel, afirmou que a instalação havia sofrido um impacto crítico. Pouco depois, o gabinete do primeiro-ministro Netanyahu confirmou a informação. A declaração de Israel foi distribuída de forma incomum pelo governo americano, afirmou firmemente: o devastador ataque americano em Fordo destruiu a infraestrutura crítica do local e tornou a instalação de enriquecimento inoperante. E aí a guerra de informação tudo bem, essa pode ter ficado inoperante, é possível que tenha ficado mesmo, Israel está confirmando, os americanos estão confirmando, o ataque foi devastador, então, sim. Mas esse nem é o maior problema. Podem existir outras instalações nucleares. E aí, né? O que vai acontecer? Só que Trump disse o seguinte. Ele disse que o Irã não conseguiu transportar o urânio altamente enriquecido de instalações importantes antes de serem atingidas por bombas americanas. Achamos que os atingimos com tanta força e rapidez que eles não conseguiram se mover. E se você soubesse sobre esse material, ele seria muito difícil e muito perigoso de se mover, disse ele em uma entrevista coletiva na cúpula da OTAN. Ah, sim, achamos que conseguimos, achamos que está coberto de granito e aço. E aí, uma outra declaração de Trump diz o seguinte, que o Mossad estava lá. O Mossad viu e constatou a destruição. Porém, um político em Israel, o Deri, negou a alegação de Trump de que Israel enviou agentes aos locais de Fordo. O presidente do Shas, inclusive um partido alinhado ali com o Netanyahu, nega a alegação do presidente dos Estados Unidos de que Israel enviou agentes para a instalação nuclear iraniana de Fordo após ataque aéreo americano neste fim de semana, declarando que ninguém visitou o local. Trump disse que há repórteres da cúpula da OTAN em Haia que Israel tinha caras que foram lá depois do ataque e eles disseram que foi uma destruição total. Na minha opinião agora, eu acredito que sim, que Israel não ia perder a chance de verificar se o local foi destruído. Entendeu? Tem agentes lá dentro, tem como fazer. Israel não ia perder essa oportunidade. Porém, as falas contrárias vindas de dentro do governo é cortina de fumaça, para deixar as coisas tudo no ar. Nada preto no branco. Porque quando as coisas ficam preto no branco, fica mais fácil traçar estratégias. Quando as coisas ficam no ar, há uma confusão do outro lado. Entende? Então, Trump diz, agentes do Mossad foram verificar o tamanho do estrago.
Entra um membro lá um parlamentar israelense e fala: não, Israel não mandou ninguém verificar nada. Narrativas. A guerra de informação continua debaixo dos nossos olhos. E nós somos espectadores do que está acontecendo. Quem sabe o que aconteceu de verdade? Trump, Netanyahu, o Irã. Eles sabem o que aconteceu de verdade. Nós ficamos pegando aqui, colhendo fragmentos de informação que eles divulgam. E aí eles divulgam o que eles querem divulgar, tá bom? Os fatos vão se concretizando com os atos, com as ações. Qual será a ação americana? Qual será a conduta israelense? Tem toda uma preocupação de, ok, Israel vai ficar monitorando, disse que se o Irã recomeçar o seu programa nuclear, ele vai para cima, vai para o pau, mas vai mesmo? Israel terá permissão, por exemplo, dos Estados Unidos para agir? Ou, como Trump disse hoje, se eles desenvolverem nós vamos atacar, vão mesmo? Ou vão esperar estar lá para apertar o botão do Oda-se, né? Para então reagir? É isso, essas são as dúvidas. Mas o mundo seria sem graça se tudo fosse respondido, não seria? Seria sem graça, gente. É assim que funciona. A vida não é preta no branco. Ó, tem muita gente me pedindo o canal do Telegram. Tá no chat. Clica ali, entra lá no nosso canal do Telegram. É legal. Lá. Bom, além de receber as informações... Opa, mandei outra coisa, gente. Mandei o formulário de quem quer ir para Israel comigo com o Shemuel. Ok? Vai abrir o espaço aéreo israelense. Nós vamos para Israel com um seleto grupo de 10 brasileiros que vão passar por uma formação de embaixadores por Israel. E se você quer se tornar um embaixador por Israel, defender Israel nessa luta aqui no mundo digital, inclusive ter o teu próprio canal, ok? Aprender a defender Israel, você pode ir comigo com o Shemuel nessa imersão. Nós estamos selecionando 10 brasileiros, onde nós vamos passar 10 dias em Israel, de norte a sul, de leste a oeste. Vamos falar com autoridades, com moradores, com os civis, vamos falar com os militares. Nós vamos fazer lá uma varredura completa e trazer para o mundo. E você pode estar junto. Para isso, preenche o formulário, que eu colei ali no link, e você participa. Você vai ser selecionado. Nossa equipe vai olhar o teu perfil. Se você preencher os requisitos, você passará por uma entrevista. Se você for aprovado na entrevista, aí sim, a você será disponibilizada uma das 10 vagas. Somente 10, ok? E o primeiro grupo já está completo, já foi selecionado. Para você ter uma ideia, existem mais de 200 candidatos que estão sendo avaliados. Se você preencheu o formulário, aguarde que a nossa equipe está fazendo contato com cada um que fez contato com a gente, com cada um que se inscreveu ali, tá? Ok, precisa obviamente ter condições de agenda, ter condições psicológicas e emocionais, para isso, porque é algo muito sério e precisa ter condições econômicas para poder fazer esse investimento, tá? Tá aí. Pessoal, canal no Telegram. Muita gente pede o canal no Telegram, que é para poder ter as notícias antecipadas, receber os alertas, receber aqui os nossos vídeos. Então é só você entrar no Telegram que tá no chat agora, tá? Entra aí e você participa comigo lá no Telegram. A gente tá lá também. Link no chat. E também vou convidá-los para se inscrever no nosso canal Reserva, que é o meu canal, que é o canal de Shimon Oliveira. Ali eu vou publicar vídeos militares, relatórios e tudo bem completinho, tá bom? Então, você pode acompanhar aí. Entra lá. Ó, já chegaram novas notícias, novas informações, vão chegando e a gente já vai mandando lá para o Telegram. Primeiro sai lá, depois vem para o YouTube o que a gente filtrar que pode ser divulgado no YouTube, ok? Olha só, os objetivos do regime iraniano que atingimos durante a Operação Leão Ascendente. Inclusive tem o gráfico. Pega lá, produção. Saiu um novo gráfico dos alvos de Israel lá no Irã. Até eu vou abrir aqui, tá lá no Telegram também para você acompanhar. Ó, Teherã, olha o que foi atingido. Centros de mando ativos das forças de segurança interna. Deixa eu voltar aqui. Quartel-general da segurança interna. Base central da Guarda Revolucionária. Ok? Lançadores
de mísseis terra-ar, edifícios as instalações do programa nuclear, indústrias militares utilizadas para fabricar componentes de mísseis, os comandantes das divisões QOM do Irã, que fortaleciam os movimentos do Hamas, Hezbollah, ok? Lançadores de mísseis em Qom, na cidade de Qom, né? Em Natanz, locais de enriquecimento de urânio. Em Isfahan, sistemas de defesa aérea, também instalações nucleares, instalações de produção de centrífugas de enriquecimento. Em Arak, o reator nuclear foi destruído. Em Tabriz e Kermanshah, né? Componentes e infraestrutura de enriquecimento e infraestrutura de lançamento de mísseis. Em Massad, aviões, caças e aviões de reabastecimento. Foram os alvos atingidos lá dentro do Irã. Óbvio, a lista é grande, ali tem mais ou menos um mapa do que foi atingido lá dentro do Irã.